Bom, neste vídeo de hoje, eu gostaria de falar com todos vocês a respeito do chamado de Deus para cada um de nós. Deus, quando Ele nos chama, certamente que nós vamos ter que passar por muitas coisas. Como assim? Na vida cristã, na rotina cristã, nós passamos por provações, por momentos difíceis, por momentos ao qual dói, frustrações. Às vezes nós choramos e até se lamentamos, mas a promessa e o chamado de Deus para com todos nós é um chamado que, se nós ficarmos na vontade dele, certamente nós vamos viver aquilo que Deus nos prometeu. Para isso, o que nós temos que fazer? Todos nós, se fizermos a primeira coisa, obedecer ao chamado. Nós vamos lembrar de Abraão, que Deus vai dizer assim, em Gênesis capítulo 12, eu estou com a Bíblia na mão, vai dizer assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus faz uma promessa a Abraão, e Deus pede para Abraão sair da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Observe que Deus estava chamando Abraão, fazendo promessas a Abraão, porém, Deus não mostrou o lugar para Abraão. Deus falou assim para Abraão: para uma terra que eu te mostrarei. Bastava somente Abraão ele ser obediente ao chamado de Deus. Mesmo sem ver o lugar, sem ver a terra, Abraão confiou no Senhor. Abraão ouviu a voz de Deus e saiu do lugar ou do local a qual Deus tinha falado para que ele saísse. Quantas das vezes nós, pela nossa desobediência, não obedecemos à voz de Deus, não obedecemos ao chamado de Deus. E muitas das vezes nós fazemos essa pergunta: por que não aconteceu ainda? Por que as promessas de Deus não se concretizou na minha vida? Mas nós se esquecemos que pode ser uma desobediência. Pode ser alguma coisa que nós desobedecemos a Deus e por isso nós estamos onde estamos, sem o cumprimento da promessa. Porque Deus, ele não mente. Deus, ele não falha nas suas promessas e não erra. Mas nós erramos, nós falhamos e nós somos desobedientes, seja no pouco ou seja no muito, todos nós somos desobedientes. E por isso precisamos confiar nas promessas de Deus. Confiar e ouvir a voz do Senhor. Porque quando Deus fala, quando Deus faz promessas, Ele cumpre. Porém, a nossa desobediência faz com que a promessa não se cumpra. Observe que Deus fez uma promessa também para Simeão. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus, falou para Simeão que ele não iria morrer antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, antes de ver a criança, o Senhor Jesus Cristo, que iria nascer. Quando Jesus nasce, a promessa se cumpre na vida de Simeão.
Simeão agarra o Senhor Jesus, aquela criança no colo, e diz: pode me despedir em paz. Por que Simeão fala isso? Porque a promessa de Deus se cumpriu na vida de Simeão. A obediência de Simeão fez com que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Você tem obedecido? Será que nós temos obedecido à vontade de Deus, ao chamado de Deus, à voz de Deus? Precisamos obedecer à voz de Deus. Muitas pessoas, muitos de nós, não estamos vivendo as promessas de Deus, vivendo aquilo que Deus nos prometeu por causa da nossa desobediência, da nossa desordem. Precisamos obedecer ao ID, ao chamado de Deus, dia após dia. Porque se nós não der ouvidos à voz de Deus, nós vamos dia após dia descer, cair, fracassar, desanimar. É isso que acontece. É isso que acontece com aquele que desobedece à vontade de Deus. Você vê que Lúcifer, quando estava ainda no céu, o que ele fez? Desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? Ele foi lançado por terra. E nós não podemos cair nesse erro da desobediência, para que nós não venhamos a cair, a fracassar. Nós temos que a cada dia se erguer para fazer a vontade de Deus. E se você está vivendo um momento delicado na tua vida, que a promessa não cumpriu ainda, se você estiver vivendo um momento a qual você sabe de verdade que é por causa da desobediência, é tempo de você se levantar, pedir ajuda do Espírito Santo, pedir ajuda de Deus, para que Deus ele possa te levantar, para que Deus possa te dar ajuda, para que você possa viver ao chamado de Deus, viver a promessa de Deus, porque Deus ele não desistiu de você. Deus ele não desistiu de você, não desistiu da tua casa, não desistiu da tua vida. Você é a promessa viva de Deus. E enquanto você está vivo aqui nessa terra, há esperança, há uma promessa maior. Se converta dos seus maus caminhos. Deixe de lado tudo que é errado, tudo que te faz desistir, tudo que te faz perder, tudo que te faz errar, todo pecado embaraça, e corra para os braços do Senhor. Porque aquilo que Ele te prometeu, Ele cumprirá. Mas basta cada um de nós obedecer a Deus, obedecer ao chamado de Deus, obedecer à vontade de Deus, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Você que ouviu, que está assistindo esse vídeo é um vídeo simples, humilde. Porém, eu rogo a Deus para que Deus venha falar grandemente com você, com a tua casa, com todo o teu familiar. E você venha guardar esta palavra no teu coração. Curta, se inscreva, deixe aí teu comentário e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.